Os ligados a Lula se reuniram nesta terça-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, para falar sobre violência política. O encontro com o magistrado foi a pedido dos juristas que fazem parte do grupo Prerrogativas. O objetivo é reunir o maior apoio possível em torno de um ato em suposta defesa da democracia, marcado para o dia 11 de agosto no prédio da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. No encontro, Edson Fachin voltou a subir o tom contra críticas feitas ao sistema eleitoral. O magistrado garantiu que nada poderá mudar o curso eleitoral brasileiro. Abro aspas. O calendário eleitoral está em dia. A regra está dada. O TSE não se omitirá. A Justiça Eleitoral de todo o país não cruzará os braços. Fecho aspas. Ainda em sua fala, Fachin disse que o questionamento sobre a lisura das urnas eletrônicas é um ataque ao voto dos mais pobres e que a sociedade não tolera um negacionismo eleitoral. O ministro cederá a presidência da Corte Eleitoral para Alexandre de Moraes em agosto, que comandará as ações do TSE durante o pleito de 2022. E aí, Roberto Mota, que nos diz desse encontro de hoje, Mota? Um encontro que jamais deveria ter acontecido. Um encontro entre um magistrado e políticos. Já não bastava a confusão que existe no Brasil da existência de uma justiça eleitoral, que é um órgão do governo, do Estado, que faz tudo da eleição, né? Ela regulamenta a eleição, operacionaliza, conta os votos e depois, se houve alguma dúvida, essa mesma justiça eleitoral é que julga as demandas. Não basta que essa justiça eleitoral tenha um órgão máximo chamado Tribunal Superior Eleitoral, que é dirigido por ministros do Supremo Tribunal Federal, os mesmos ministros que estão em guerra declarada com o presidente Jair Bolsonaro. Neste cenário, como pode o eleitor dormir sossegado, confiante de que a sua vontade vai ser corretamente representada? Imagine que quando esse eleitor ousa perguntar qualquer coisa sobre o sistema digital que conta e apura os votos no Brasil, ele é chamado de negacionista, seu eleitor. Você não pode perguntar isso, você tem que ter fé no sistema. Vocês sabem o que é isso? É a urnolatria, é a idolatria às urnas eletrônicas. É o amor e a fé sem limites em um sistema digital. Você tem que acreditar nele, você tem que confiar nele, e se você expressar qualquer dúvida, você pode ser censurado, preso ou até exilado do seu país. Nesse cenário, um cenário em que ministros que dirigem todo esse processo eleitoral se encontram com advogados de um dos candidatos. Imagine só, veja que coincidência. O mesmo candidato que estava em uma cela de prisão depois de ser condenado em 2 processos criminais e que foi magicamente descondenado ao ter os seus processos anulados porque tinham sido feitos no local errado. Um pequeno detalhe que não foi percebido pelos mais de 20 juízes que julgaram esses 2 processos em todas as instâncias. É coincidência demais para que o eleitor possa dormir tranquilo. Diana. Vitor, nós precisamos avisar, né, o Fachin que ataque ao voto dos pobres é quando ele interfere no poder do executivo, na autonomia do executivo e do legislativo, pessoas devidamente eleitas pelo povo. Fachin não recebeu um voto sequer. As imagens que nós vimos lá no Rio de Janeiro, na semana passada, por exemplo, é interferência do Fachin no voto dos pobres, nas pessoas que foram eleitas para tentar amenizar aquele tipo de cena, e, no entanto, ele interfere nisso. Eu fui procurar na internet aqui, né, o grupo Prerrogativas, encontrei uma notícia de 19 de dezembro do ano passado, um jantar do grupo Prerrogativas, que foi realizado numa elegante churrascaria de São Paulo, e o que o encontro estava comemorando, o encontro, aqui eu vou ler o que está escrito no site do PT, o encontro que reuniu mais de 500 profissionais da área jurídica e da política de alianças tinha como objetivo principal consagrar a perseverança de Lula na luta por provar sua inocência e, claro, o final feliz depois de anos de perseguição midiático-judicial e uma prisão política de mais de 580 dias. Advogados, né, que viram todo o processo do Lula correr em 3 instâncias, que teve aí, né, análise, reanálise do TRF4, desembargadores que foram indicados pelas administrações petistas, aumentando a pena do ex-presidente, depois o STJ, advogados dizendo que foi uma perseguição midiático-judicial e uma prisão política. Olha, eu tenho pena dos clientes desses advogados aqui, que não sei se eles sabem muito das leis do Brasil. No entanto, eles andam aí de braços dados com os ministros, né, do STF, que tem a mesma interpretação da nossa Constituição, ou seja, respeitar para quê? Fiuza. Eu vou me dirigir aqui, respeitosamente, às autoridades do Tribunal Superior Eleitoral. Os senhores rasgaram a fantasia. Os senhores rasgaram a fantasia, desistiram de qualquer sutileza na sua ação e estão agindo ostensivamente de forma política. Isso, evidentemente, que leva a sociedade a desconfiar do processo eleitoral. Quem está trazendo a desconfiança para o processo eleitoral são as autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, notadamente seu presidente Luiz Edson Fachin. O grupo Prerrogativas, já vimos, né, situações em que seus integrantes associam Lula da Silva a um símbolo de justiça. Saiu de um dos seus integrantes aquela frase famigerada de que o crime já foi cometido. Para que julgar? Né? Então, nós sabemos que são advogados que, nesse tipo de demonstração, né, se desmoralizam, eles só não ficam sem trabalho e à míngua porque são muito ricos e porque são muito bem relacionados nas altas esferas. Mas isso desmoralizaria qualquer advogado. Né? Uma frase como aquela
seria desmoralizante em definitivo. Então, evidentemente, que o presidente do TSE jamais poderia se encontrar às vésperas da eleição com esse grupo de militância a favor de um ex-presidente que foi condenado por crimes de corrupção que não desapareceram. E esse mesmo ministro Fachin, presidente do TSE, foi quem escreveu o relatório que fez a mágica de reabilitar politicamente esse ex-presidente que foi condenado em 3 instâncias, sendo que essas condenações não foram, esses crimes não desapareceram. Né? Ninguém diz que houve, né, que as propinas já devolvidas, inclusive, por esta quadrilha, no período do PT no Planalto, ninguém disse que isso não aconteceu, isso aconteceu. Só que fizeram uma filigrana para reabilitar esse que é um dos candidatos. Né? Então não é preciso dizer mais nada. É claro que se a gente tivesse uma conjuntura um pouco mais séria, todas as instituições estavam gritando contra isso. Este ministro já teria caído em desgraça, evidentemente, mas já falei, cumplicidade no Senado, cumplicidade na imprensa decadente, cumplicidade no Ministério Público também, no Supremo, e aí a gente vai assistindo essa desmoralização do processo eleitoral. A sociedade não está confiando, evidentemente, nesse árbitro da eleição. Augusto. Guilherme lembrou bem, né? Um encontro entre o presidente do TSE e advogados do Lula. E esses advogados, os que acham que cometido o crime, para que punir? Então tá certo, o Lula roubou barbaridades, mas para que punir? Já aconteceu, o dinheiro já sumiu. Repito, eu gostaria que ele dissesse essa frase depois do estupro de uma filha dele, por exemplo. Aí quer ver a coerência dele. Eu tô cansado dessa história de negacionismo, tá? Vem aí o Fachin para dizer que somos negacionistas. Olha aqui, negacionista é quem nega as bandidagens do Lula. Negacionista é quem nega as bandalheiras da Dilma. Negacionista é quem nega que o MST é terrorista. E ele sempre foi um devoto do MST. Negacionista é quem fica acreditando em conspirações de hackers na Macedônia do Norte. E negacionista é quem nega tudo que diz a Constituição para soltar um bandido que é candidato à presidência. Então o Fachin não tem autoridade nenhuma para acusar alguém de qualquer coisa. Ele é cabo eleitoral do candidato a que representa a roubalheira no Brasil. Então não vem se apresentar como homem da lei, porque não é. Merecia ser enquadrado. Ele sim, em códigos legais. Ele sim. Agora, fez parte desse encontro, certamente, esse Mariz, como lembrou, Mariz de Oliveira. O cara que acha que cometido crime não serve para mais nada, aprender. Ele não acha que a pena também se presta a exemplo. É punição mesmo. Não é para recuperar pessoas. Porque tá aí, esse bando é composto por bandidos irrecuperáveis. Não tiveram uma infância difícil. Né? Não foi a ausência do pai, da mãe que os levou ao crime. Foi a cupidez mesmo. Foi a ganância. Só são advogados de bandidos. E fingem que não são bandidos. Os réus que eles defendem. Então esta conversa que eles tiveram, esse encontro, torna ainda mais suspeita a eleição, porque mostra que há uma união entre bandidos, advogados de bandidos e juízes do Supremo.